Metsuyan, queridos, e esse vídeo é para finalizar o terceiro capítulo, que vai exatamente dos versos 7, 8 e 9. E finalizamos o terceiro capítulo no Sefer Yetzirah. Hazak Baru para todos. Então, aqui, na linguagem do hebraico, ele fez a letra Aleph reinar sobre o fôlego. Lembrando que o Aleph ele só tem um som quando ele acompanha uma vogal, ou seja, uma nekudot, uma das vogais. Ele ligou a ela com uma coroa, e ele combinou uma com a outra, e com elas ele formou. Ou seja, aqui a gente tem o ato do seruf, dos partsufim, o ato de permutar através do uso do verbo, através da palavra, as letras e a vocalização. O ar do universo, ou seja, o fôlego, o temperado do ano, o peito da alma, o macho com o amsh e a fêmea com ashim. Ou seja, o macho com Aleph Men Shim e a fêmea com Aleph Shim Men. Uma pequena diferença nesse ponto. Então, o que isso se refere? Isso significa, de forma mais simples e com respeito a conceitos relacionados ao fôlego, Aleph é sempre a primeira letra da permutação. Em um nível mais profundo, isso significa que Aleph foi ligada à Sefira de Malchut, o reino. E assim se afirma que Malchut é a boca e, como tal, a Sefirá através da qual o poder de todas as outras Sefirot se expressa. O primeiro estágio, portanto, fazer a letra reinar, isso significa que ela é levada da boca, que é a Sefirá de Malchut. Intenção, oxigênio, o ato de respirar, a boca é o ato de pronunciar. E ligou uma coroa a ela. O que significa ligar uma coroa a ela? Isso indica que as letras são ligadas à mais alta, no caso, a mais alta das Sefirot, que é a própria Keter, como o Sefer Yetzirah ele estabelece anteriormente, como encontramos no primeiro verso, no 9º capítulo, com um fôlego direto. Malchut, por outro lado, o fôlego é refletido antes de uma letra possa ser expresso através do Malchut, ou seja, até mesmo antes de a gente pronunciar uma letra, estamos fazendo e realizando o ato de inspirar e respirar, e ela deve ser ligada ao Keter, assim um fim está contido no princípio, ou seja, o ato do ato de respirar que possa e seja mecânico, com uma kavaná, uma intenção para isso. E essa frase também se refere às letras físicas que têm pequenas coroas, chamadas de Ta'agim. Nesse sentido, o Talmud afirma que quando Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso mestre, ele subiu aos céus, viu Hashem ligando coroas às letras. Então, Moshe Rabbeinu conseguiu ver coroas às letras, ou seja, essas conexões, e essas coroas, elas representam nada mais, nada menos do que a própria natureza espiritual superior das próprias letras. Nas letras também existe uma natureza e existe uma força, uma alma. E se nas próprias letras estão em Asiá, as coroas sobre elas ligam em Yetzirah. Então as letras vão se ligando, né, em relação aos vários mundos. O ar temperado peito, o que significa esse avir? Vocês já escutaram em alguns lugares, algumas das vezes nós vamos para uma determinada sinagoga, o kollel, o yeshiva, e nós escutamos assim, eu vou para aquele local, por mais que eu não estude, mas só para sentir a avirá. É sentir o clima, sentir aquela atmosfera. Então o avir é o ar, que é temperado em revayar, que é o peito de geviar. E o que isso se refere? Salvo nas letras recha, as três letras finais formando a palavra são as mesmas. Então existe um código na palavra avir que vem de nada mais nada menos que essa ideia, esse conceito Aleph, Vav, Yod e Resh, Resh, Vav, Yod e Rei, Gimel, Vav, Yod, Rei, são letras que a gente pode e deve permutar para poder formar outras palavras. Esse pequeno ato de fazer isso através do jogo mental ou através dos pensamentos das Mashavot, isso já começa a formar
e trazer forças, também como trazer também os insights e as ideias. A terminação das palavras é constantemente Vav, Yud, Kei, eu vou falar Kei para não pronunciar o nome divino, que representa o poder oculto das letras Yud, Vav, Rei, nas letras mães, Aleph, Men, Shin. Então podemos notar que, assim como traz no texto do Sefer Yetzirah, a ordem das letras nessas palavras é Vav, Yud, Kei, como Vav, que corresponde a Aleph, Yud, Men, e Rei e Shin, nas letras Vav, Yud, Kei. Kei é entender esse Rei para não pronunciar o nome sagrado, que é a mesma ordem de Aleph, Men, Shin. Aqui, o que você deve entender é que nós estamos exatamente fazendo uma permutação de letras e sentidos. A palavra Vi escreve-se com Resh no lugar de Rei, porque é um nome divino secreto. O que significa isso? Que tanto o ato e a atmosfera e no ambiente também existe a presença divina. As letras iniciais de Avi, Revayá e Geviá são letra Arag, Aleph, Resh, Gimel, que significa tecer. E com essas três sínteses é tecida a fábrica da criação. Então, até mesmo antes de criar algo, nós temos que tecer, assim como uma aranha tece uma teia, como uma senhora tece o tecido. Antes do escritor publicar a obra, ele começa a escrevê-la. Macho e fêmea. Rabi Eliezer Oquia de Worms escreveu que se alguém deseja criar um golem macho, ele deve usar essa sequência. E aqui nós temos alguns segredos que só aqueles que são iniciados Shibel-P e que recebem dos seus mestres vão conseguir compreender algumas partes do que eu vou falar exatamente agora. Se deseja criar um golem fêmea, a sequência deve ser Aleph, Men, Shin. Se deseja destruir o golem, a sequência então é Shema. Olha que interessante. Tenha total consciência que vocês já conseguiram ver no Teatro Yiddish ou através de livros um pouco sobre o golem de Praga, da República de Praga, República Tcheca, etc., do Maharal de Praga, e ele tem escrito Shema ou Emet nas testas, então isso também é um segredo. Assim como a palavra Shema também guarda um segredo, assim como a palavra Emet também guarda um segredo. A palavra hebraica para homem é Ish, enquanto a mulher é Isha. E ambas as letras, Aleph e Shim, estão na mesma posição. Então, nós temos Aleph e Yud, Shim, Aleph, Shim, Rei, e aqui uma variação de Aleph, Men, Shim e Aleph, Shim, Men. A única diferença entre as palavras hebraicas para homem e mulher é outras combinações das letras Yud, Kei, que seria o Rei. Que são substituídos por Men. Conforme foi dito anteriormente, Yud é o macho enquanto o Rei é a fêmea. Então nós temos nas letras sagradas do nome sagrado uma junção de polaridade masculina e feminina, macho e fêmea. Não que isso seja por si só, mas entendam que uma carga de energia possui um lado positivo e um negativo. Não que um lado negativo seja negativo e nem que o lado positivo seja positivo. Isso é uma linguagem. Também significa que a posição do Shin representa fogo e paixão. Também a sequência de Aleph, Men, Shin, com Shin exposta no final na mulher. Portanto, a sequência Aleph, Shin, Men, com o Shin ocupa no meio, a razão é que, no caso, o órgão sexual do homem é externo e da mulher é interno. Daí a gente consegue ver que existe uma diferença entre as permutações, e assim que o Talmud estabelece, o homem tem sua paixão no exterior, enquanto a mulher tem no seu interior. Isso se refere às naturezas entre homem e mulher. Fez 3.8, fez Shim reinar sobre o fogo, ele ligou a ela uma coroa, e ele combinou uma com a outra, e com elas ele formou o céu do universo, o colar do ano, a cabeça do ano, o macho com Shim, Aleph, Men, e a fêmea com Shim, Men, Aleph. 3.9, ele fez o Men reinar sobre a água, e ele ligou a ela com uma coroa, e ele combinou uma com a outra, e com elas ele formou a terra no universo, o frio do ano e o ventre na alma, o macho com Men, Aleph, Shim, e a fêmea com Men, Shim, Aleph. Pequenas mudanças
Entretanto, grandes transformações. Azak Baru, terminamos o 3º capítulo. Vamos para o 4º, Sefer Yetzirah. Nessa versão aqui que estudamos, que é uma versão que é recomendada pelo Aryeh Kaplan, que é uma versão um pouco mais longa. Nós temos algo muito interessante, que ela é composta exatamente de 6 capítulos e 7 versos. Então estamos já indo para a reta final. Bons estudos.